Momento Cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo Aulas de Espiritismo, aqui as minhas palestras. Eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança, e eu estou levando umas ideias diferentes para as pessoas, e estou procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver, um estado melhor para viver, um município melhor para viver, um lugar que proporcione possibilidade da gente se desenvolver em todos os sentidos e ser feliz. E para a gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças. Povo sem lideranças não consegue nada também, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinho. Mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E depois que a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudá-las com tudo que elas precisem para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai conseguir o maior número de adeptos para as nossas ideias, para o movimento e voto, entende? Quando essa nossa liderança disputar as eleições, ela vai conseguir ser empossada e entrar na máquina pública e poder nos ajudar. É assim que funciona. E depois que a gente empossar essas nossas lideranças, a gente tem que continuar ajudando elas, porque vai haver pautas na máquina pública que tem que ser votadas, e a gente tem que ir lá para frente da máquina pública, da onde essa pessoa está trabalhando, e apoiar ela, dizer para aquelas pessoas que a gente está apoiando a nossa liderança e a gente quer que seja aprovada aquelas ideias. É assim que funciona. A gente nunca pode deixar as nossas lideranças sozinha, sem apoio, entende? É assim que funciona. Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa de armamento de guerra. A gente precisa dizer que a gente precisa de armamento de guerra e munição e com possibilidade da gente usá-las na rua, igual os Estados Unidos, Afeganistão, Iraque, Paquistão. Nesses países, os governos deixam a população usar para se defender tanto de ataques internos como ataques externos, entende? E armamento barato, armas que a população possa comprar para poder se defender, entende? Povo que não consegue se defender vira escravo. O que acontece com a gente aqui no Brasil, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte e assim por diante. Aí tem pessoas que vão dizer, pô, mas a gente tem polícia, a gente tem forças armadas. O Brasil tem polícia, o Brasil tem forças armadas. E que tu fala da gente nessa situação? A Venezuela tem polícia, ela tem forças armadas. E como é que a vida deles é daquele jeito? A Coreia do Norte, ela tem forças armadas, ela tem polícia. E como é que a vida deles é daquele jeito? Cuba tem polícia, tem militares, e por que que a vida deles é daquele jeito? Entende? Se tu quer opinar, tu tem que conseguir se defender. Povo que não consegue se defender não opina em nada. Isso aí é desde o começo da raça humana, que é assim. Os animais também é a mesma coisa. Os animais que não conseguem se defender, eles não opinam em nada, entende? Os outros passam por cima deles, entende? E se vocês querem um país melhor para viver, um estado melhor para viver, um município melhor para viver, vocês precisam se defender. Quando vocês começarem a conseguir se defender, vocês vão conseguir opinar. E quando vocês conseguirem opinar, a vida de vocês melhora da noite para o dia,
entende? É assim que funciona. E essas ideias que eu venho falando não dá certo no Brasil. Porque o Brasil é um país gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Tu acha que no meio de tanta gente no Brasil não vai haver pessoas com inteligência e capacidade para transformar esse país num lugar decente? Tem. Só que essas pessoas, ninguém da população segue elas nas redes sociais, ninguém ajuda essas pessoas a ficar famosa para conseguir o maior número de adeptos para o movimento, para as ideias, entende? E ter possibilidade de disputar uma eleição e ter aquelas pessoas para serem eleitoras dela e serem empossadas e entrar na máquina pública para nos ajudar. Ninguém ajuda essas pessoas com nada, entende? Por isso que esse país é desse jeito. E vai ser disso que tu tá vendo pra pior, entende? Porque a população brasileira, ela tá focada em ajudar os idiotas nas redes sociais, a deixar os idiotas famoso, rico, só gente que não vai ajudar o país, o estado, o município a se transformar num lugar decente, só gente que não agrega em nada, entende? E esses políticos sabem disso. Por isso que eles fazem tudo o que eles querem, porque eles sabem que eles não vão ser presos. Eles sabem também que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança. E quando chegar na época da eleição, eles vão se candidatar e o povo vai votar neles. Porque o povo jogou 4 anos a fio no lixo a possibilidade de encontrar uh, pessoas boas para disputar as eleições e transformar esse nosso país num lugar decente, entende? Eles jogaram no lixo. No dia da eleição, o povo não achou ninguém diferente para disputar as eleições. Eles vão lá na urna e vão votar nos mesmos. Naqueles que eles falavam que tinha que ser morto, naqueles que eles falavam que tinha que ser preso, naqueles que eles falavam que eles não iam votar, é nesses que eles vão votar. E vão sair sorrindo na rua dizendo que eles fizeram aquilo que tinha que ser feito. Dali uma semana, um mês, tá de novo o povo dizendo que aqueles caras não prestam, que aqueles caras tinham que ser preso, que eles não vão votar nunca mais. Esse é o ciclo do mal na política brasileira. Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa, um paísinho pequenininho no nosso lado aqui, e ir embora desse lugar. Porque esse país aqui vai ser disso que tu tá vendo pra pior. Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver. Só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população, entende? E o povo da Guiana Francesa, o problema da Guiana Francesa é fácil de resolver. É só tirar a França lá de dentro. Entende? O lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul, entende? O povo da Guiana Francesa várias vezes tentou fazer movimentos para se libertar da França, só que a França todas as vezes pisou em cima dos movimentos. Lá dentro eles não conseguem fazer movimentos para se libertar da França, mas nós conseguimos fazer aqui no Brasil. E como que a gente faz isso? Nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças. Através das lideranças a gente faz festa. Através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas. Através das festas a gente arrecada adeptos para o movimento. Através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro eu já estava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito. Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa de armamento de guerra, munição e com possibilidade da gente usar elas na rua. Igual os Estados Unidos, Afeganistão, Iraque, Paquistão. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência, entende? E essas ideias eu venho falando, ela é lá para a Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Mas eu vejo mais vantagem ser lá na Guiana Francesa, porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada. É perda de tempo a gente cismar com o Brasil. Essas são as minhas palestras, essas são as minhas propostas.